O arrebatamento da igreja é um conceito que descreve um evento onde Jesus descerá dos céus antes da grande tribulação. Os mortos que viveram uma vida cristã ressuscitarão, e os fiéis seguidores de Jesus Cristo vivos serão arrebatados e levados ao céu para estarem para sempre com Deus. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nesse tema. O que acha de dar um like neste vídeo? Isso nos ajuda a continuar criando mais conteúdo como esse. Sabemos que sua opinião é muito importante para nós, por isso queremos conhecer seu ponto de vista. Deixe seus comentários e, se é a primeira vez que assiste a um de nossos vídeos, inscreva-se para não perder nenhum. Vamos começar. Antes de começarmos a falar sobre o arrebatamento da igreja, é crucial esclarecer uma distinção frequentemente confundida. O arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus são dois eventos muito diferentes. O arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação, enquanto a segunda vinda de Jesus acontecerá após a grande tribulação. Dito isso, vamos ao nosso estudo bíblico sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um evento que tem sido ignorado por muitos cristãos nos dias de hoje, mas inevitavelmente este evento se tornará realidade. Isso é uma esperança gloriosa para todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 24, versículo 40, Jesus apresenta o arrebatamento da igreja de forma implícita. Vamos ler o que o texto bíblico diz. Então, estarão dois no campo. Um será levado e deixado o outro. Estarão duas moendo no moinho. Uma será levada e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Neste versículo, embora Jesus Cristo tenha mencionado o arrebatamento da igreja, sua explicação não foi detalhada. Isso tornou esse evento um mistério pouco conhecido entre os cristãos. Então o apóstolo Paulo, revelado por Deus, trouxe esclarecimentos sobre esse mistério do arrebatamento da igreja. Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Neste versículo, o apóstolo Paulo descreve o arrebatamento da igreja como um mistério. Isso ocorre porque a igreja em Corinto não tinha conhecimento desse evento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, o apóstolo Paulo falou mais detalhadamente sobre o arrebatamento da igreja. Esse trecho de 1 Tessalonicenses é uma passagem bastante significativa na carta de Paulo à igreja em Tessalônica. Aqui, Paulo está abordando a questão da esperança cristã diante da morte e da segunda vinda de Cristo. Paulo começa falando sobre os crentes que já faleceram, usando a expressão aqueles que dormem, referindo-se aos que morreram na fé. Ele não quer que os tessalonicenses fiquem sem esperança ou entristecidos como aqueles que não têm esperança na ressurreição. Paulo esclarece que, para os cristãos, a morte não é o fim. É apenas um sono temporário, pois eles têm a promessa da ressurreição. Ele continua explicando que quando Cristo retornar, haverá uma grande reunião. Os que morreram na fé serão os primeiros a ressuscitar, e, em seguida, os que estiverem vivos serão transformados. Todos se encontrarão com o Senhor nos ares e estarão para sempre com Ele. É um momento de grande celebração e encontro com Cristo. Paulo encerra essa passagem
incentivando os crentes a se consolarem uns aos outros com essas palavras de esperança. Ele os lembra de que essa é uma verdade fundamental da fé cristã. Não importa o que aconteça com aqueles que morreram crendo em Cristo, eles estão seguros na esperança da ressurreição e da vida eterna com Ele. Com esses versículos, acreditamos firmemente na doutrina de que o Senhor Jesus Cristo virá por sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com os ressuscitados. Nos encontraremos com Jesus no ar, e assim estaremos com Ele para sempre. No entanto, nos dias atuais, há um grande debate sobre se a igreja passará pela grande tribulação. Esse debate tem gerado muita confusão entre os cristãos. Da mesma forma, houve confusão na igreja de Tessalônica nos tempos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, falou claramente sobre o arrebatamento da igreja. Os irmãos na igreja de Tessalônica acreditavam firmemente na doutrina do arrebatamento da igreja. No entanto, surgiram dúvidas entre eles devido à perseguição que estavam enfrentando. Os membros da igreja de Tessalônica estavam sendo perseguidos de maneira terrível, levando-os a pensar que haviam ficado para trás no arrebatamento e estavam experimentando a grande tribulação. Eles também pensavam que o dia do Senhor estava próximo. Ao tomar conhecimento das dúvidas na igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo decidiu escrever a segunda carta aos Tessalonicenses. No capítulo 1 dessa carta, ele começa falando sobre as perseguições que a igreja de Tessalônica estava enfrentando. Vamos ler o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Neste versículo, podemos claramente ver a terrível perseguição que a igreja de Tessalônica estava enfrentando, como mencionamos antes. Por esse motivo, eles pensaram que estavam na grande tribulação e que o dia do Senhor estava próximo. No entanto, no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo esclareceu todas as dúvidas que existiam na igreja de Tessalônica. Vamos ler o que está escrito no texto bíblico. No tocante à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Neste versículo, podemos ver que também havia falsos mestres na igreja de Tessalônica, os quais os confundiam com ideias errôneas sobre a segunda vinda de Jesus. É importante esclarecer que a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja são dois eventos distintos. A segunda vinda de Jesus ocorre após a grande tribulação, quando ele voltará e todo olho o verá. Já o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação e será em um instante. O apóstolo Paulo mencionou que o dia do Senhor, o qual é o mesmo que a segunda vinda de Jesus, não virá sem antes se manifestar o filho da perdição. Sabemos que esse filho da perdição é o anticristo, que governará o mundo por 7 anos, período conhecido como a Grande Tribulação. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 em diante, o apóstolo Paulo menciona que a manifestação do anticristo não poderia acontecer até que algo que o detivesse fosse removido.
Paulo refere-se a esse obstáculo como aquele que agora o detém, ou o que o detém. Porém, o texto não especifica claramente o que é esse obstáculo ou quem é aquele que o detém. Mas, quando isso acontecer, o anticristo será revelado, e ele será derrotado pelo Senhor e destruído pelo resplendor de sua vinda. A questão é: quem é esse impedimento à manifestação do anticristo? Esse impedimento é a igreja? Após o arrebatamento da igreja, o anticristo se manifestará para estabelecer seu governo mundial de 7 anos. No fim desses 7 anos, Jesus Cristo descerá dos céus com a igreja que foi arrebatada antes da grande tribulação. Assim, concluímos que a igreja não passará pela grande tribulação. Quando ocorrerá o arrebatamento da igreja? A Bíblia afirma que ninguém sabe o dia nem a hora, nem mesmo os anjos dos céus, apenas Deus. Apesar disso, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, revelou a seus discípulos alguns sinais que acontecerão antes de sua segunda vinda, e também deu sinais que ocorrerão antes do arrebatamento da igreja. No versículo 32 do mesmo capítulo 24 de Mateus, depois de dar esses sinais, Jesus disse: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Muitos estudiosos afirmam que a figueira representa a nação de Israel. Isso se deve ao fato de que em alguns trechos bíblicos, Israel é comparado a uma figueira. Durante mais de 2 milênios, Israel não teve um território para chamar de nação. No entanto, em 1948, Deus permitiu que Israel ressurgisse como nação, e é a isso que Jesus se referia quando mencionou a figueira na parábola, ensinando que quando seus ramos se renovassem e brotassem folhas, o verão estaria próximo. Jesus também disse que tudo isso ocorreria antes da conclusão daquela geração. O que Jesus quis dizer com isso? Tudo indica que a geração que testemunhou o renascimento de Israel também presenciará o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus. No entanto, a questão é: quantos anos constituem uma geração? Alguns estudiosos bíblicos acreditam que uma geração seja de 100 anos, baseando-se na promessa de Deus a Abraão, de que sua descendência viveria em uma terra estrangeira e seria escrava por 400 anos. Mas depois, na 4ª geração, retornaria. Isso é encontrado em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 13. Embora esse versículo sugira que uma geração seja de 100 anos, não podemos afirmar com precisão a duração exata de uma geração. Contudo, o que podemos afirmar é que desde o ressurgimento de Israel como nação em 1948, o tempo está se aproximando. Isso pode ser observado nas profecias que estão se cumprindo. Os tempos em que vivemos são perigosos, e a iminente vinda de Jesus está mais próxima do que nunca. Podemos ver isso nas pestes, fomes, terremotos e guerras que acontecem pelo mundo, além da apostasia que se alastra nas igrejas. Jesus disse que sua vinda seria como nos dias de Noé, quando as pessoas estavam ocupadas com suas atividades cotidianas, até que o dilúvio veio e as levou desprevenidas. Por isso, queridos irmãos, estejamos atentos como as 5 virgens prudentes, mantenhamos nossas lâmpadas acesas e esperemos com alegria pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 13, diz: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um
segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Irmãos, irmãs e amigos, estimados ouvintes, refletimos sobre o arrebatamento da Igreja, um evento profético que revela a iminente volta de Jesus. Identificamos sinais claros desse tempo nas Escrituras, como a referência à figueira, simbolizando o renascimento de Israel em 1948. Embora não saibamos a duração precisa de uma geração, observamos o cumprimento das profecias, indicando a proximidade da vinda de Cristo. Nosso mundo reflete os alertas de Jesus, pedindo-nos vigilância e prontidão. Nossa esperança está em estarmos preparados para o encontro com o Senhor. Confiamos na graça divina para nos fortalecer e permanecermos firmes na fé, aguardando sua volta. Que a paz e a graça de Cristo estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Finalizamos este vídeo dizendo: aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que este vídeo tenha sido enriquecedor para você. Agradeço sinceramente por acompanhar nosso conteúdo. Espero que tenha sido inspirador e informativo. Estamos ansiosos para compartilhar mais conhecimento nos próximos vídeos. Até lá, desejo a você dias repletos de paz e realizações. Até logo!